Olá, alunos do sexto ano do Colégio Padre Federico Vikings. Estamos aqui para a nossa quarta semana de estudos tutorados, né, de estudos à distância, certo? E a gente vai começar a semana 4, no qual começa na página 52, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí no material de vocês. Hoje a gente vai aprender um pouco mais, acrescentar um pouco mais, entrar em maiores detalhes sobre a paisagem urbana e rural, tá? A gente já viu o que é essa diferenciação entre paisagem urbana e rural nas últimas, na semana passada, certo? E aí o que a gente vai aprender agora é sobre as características e transformações. Ou seja, a gente vai aprofundar mais assim, como que é esse processo, né, de construção, dessas mudanças de visões de espaços que no qual irão diferenciar entre paisagem urbana e rural. Vamos ler mais aqui a parte conceitual e a gente vai ter maiores. Eu vou explicando melhor, tá? Então aqui, ó, caro aluno, nessa semana você vai aprender mais sobre a paisagem e como as suas transformações podem indicar os tipos de mudanças no ambiente. Você vai aprender a diferenciar e identificar as principais características dos espaços urbanos e rurais. Como eu disse, a gente vai aprofundar mais o tema 3, né? O tema 3 a gente abordou muito sobre isso, não sei se vocês lembram, no qual a gente viu principalmente essa diferenciação, né? E como é esse processo de mudança lá do espaço natural, né, essa coisa do uso como a gente usar o espaço, né, como a gente usar a natureza, né, a forma que a gente explora a natureza e todo esse processo de modificação até chegar no ambiente urbano no qual a gente mora, tá certo? Então vamos lá. Paisagem, como a gente já viu, é o conceito central a ser abordado nesse plano de aula. Tendo como base a habilidade contemplada, pode-se colocar a paisagem como um conjunto de formas e funções em constante transformações. Essas formas se dão pelos elementos da paisagem contidos, que podem ser classificados como elementos naturais e culturais. Então, gente, a paisagem, como o espaço também, né? Aqui ele associa muito com o conceito de espaço, né? Como eu disse, paisagem na forma que a gente viu na aula presencial, é tudo que a gente consegue ver com nossos sentidos e tudo mais, principalmente com a nossa visão, tá? Mas, aqui ele foi mais abrangente e ele abordou um pouco, entrou um pouco no conceito de espaço, né? E misturou um pouco com o da paisagem, que também pode ser interpretada da mesma forma, tá? O espaço, ou a paisagem, nesse caso, ela meio que vai ser formada por uma parte material, de fato, que a gente chama de formas, tá? No qual a gente, os objetos que a gente constrói, seja ele uma rua, ou uma casa, um prédio, um hospital, seja o que for, e as funções, que é a parte imaterial da coisa assim, no qual é o porquê dele existir, né? O porquê de certo objeto existir, seja ele um hospital, seja ele uma casa, um prédio na forma que ele é, uma própria escola, são objetos que a gente construiu e que a gente deu função a esses objetos. Então, por isso que o espaço, isso se dá o espaço, isso forma o espaço. Esse conjunto da forma, ou seja, dessa material, dos objetos que a gente constrói, e as funções, ou seja, o porquê dele existir. Que a gente, nós como seres humanos, é, nós, seres humanos, damos essas funções, certo? Então, e a paisagem ela vai ser exatamente essas formas e funções é, que dentro da paisagem vai ter a que a gente chama de elementos da paisagem, que podem ser naturais ou culturais, né? Então, dentro desse conjunto todo, desse conceito todo de paisagem barra espaço, vamos dizer assim, vão ter as formas em si vão ser contidas vão existir pelos elementos da paisagem, né? Que a gente já viu que é elementos naturais e culturais. Tá? Eles vão ser formados, as formas vão ser formadas, vamos dizer assim, vão ser construídas pelas paisagens, pelos elementos da paisagem, tá? Então aqui ele vai explicar de novo o que são esses elementos.
tá? Os elementos naturais são aqueles que ainda não sofreram alterações humanas, morros, florestas e rios. Igual eu falei, elementos naturais é tudo que o homem não tocou, que o homem é nativo, vamos dizer assim, que o homem não foi lá e modificou, né? E tudo que é construído pela natureza, tudo isso são paisagens, elementos da natureza, elementos naturais, certo? Que vão estar contidos dentro da paisagem ou do espaço, tá? No entanto, as paisagens essencialmente naturais são dificilmente encontradas, uma vez que muitas delas já sofreram interferência humana, como por exemplo a partir da alteração do relevo ou reflorestamento de determinada área. É muito difícil a gente encontrar algum tipo de paisagem que não sofreu nenhum tipo de modificação pelo homem, porque o homem ele já é globalizado, o homem já sabe, já tem conhecimento de todos os espaços possíveis da Terra. Então é difícil a gente chegar num local que realmente o homem não modificou de certa forma. A não ser, claro, uma floresta amazônica, grandes florestas e desertos, isso são realmente locais que a gente não é difícil, de difícil acesso e de difícil sobrevivência, então a gente não toca. A gente não, a gente é natural, de fato. A gente não vai lá, a gente não usou para nada, né? Ainda existem esses locais, mas é cada vez mais difícil, porque o homem ele se adapta cada vez mais e modifica cada vez mais, então é cada vez mais difícil encontrar esse tipo de paisagem que é totalmente intocada pelo homem, certo? E muitas vezes a gente vê uma floresta, ela pode ser reflorestada, ela pode ter sido modificada várias vezes pelo homem, sendo que a gente vê uma paisagem natural, mas na verdade é uma paisagem natural que já foi modificada. Então a gente tem muito difícil encontrar esse tipo de paisagem hoje em dia, tá? Os elementos culturais representam as paisagens que foram transformadas pelo homem, ou seja, casas, prédios e carros. Na paisagem cultural, ressalta-se a importância do desenvolvimento de técnicas e do trabalho humano, nos quais impulsionam a interferência humana no espaço. Então, gente, os elementos culturais é, basicamente são os objetos, um conjunto de objetos que nós construímos, né? O conjunto de objetos que o homem construiu, que o homem formou, que o homem, a partir das suas necessidades, construiu, como prédios, ruas, carros. Tudo isso são paisagem cultural, porque o homem foi lá e construiu, o homem foi lá e modificou. Tá? A partir das nossas necessidades, nós demos função e nós construímos coisas, tá? Ou modificamos a partir das nossas necessidades, tá? Destaca-se que na interferência, destaca-se que esta interferência não é estática e sim dinâmica. Assim, a paisagem está em constante transformação e em diferentes tempos, sendo possível acumular formas, funções e sentidos a partir da experiência ao longo do espaço-tempo. A gente vai modificar uma paisagem ou construir objetos a partir das nossas necessidades. E essas necessidades estão sempre mudando. A gente está sempre buscando mais, buscando evoluir, ter mais coisa, adquirir objetos que facilitam a nossa vida. Então, a partir de que a gente vai construindo novos objetos, a gente vai dando novas funções, construindo os objetos a partir de novas necessidades, o espaço ou a paisagem ela vai se modificando. Então, esse processo de mudança de uma paisagem natural para cultural, ela é dinâmica, ou seja, ela não é estática. É um processo que está sempre em mudança, porque nós está sempre, a gente está sempre procurando construir mais coisas, procurando construir mais objetos evoluídos, objetos que melhor satisfazem as nossas necessidades. Você ou derrubar uma casa para construir um prédio, derrubar asfaltar uma rua, ou abrir uma nova rua. Então, a partir das nossas necessidades, a gente está sempre modificando a paisagem. É isso que ele está falando aqui, que esse processo ele é dinâmico, tá? Sendo assim, a paisagem não se dá sem as relações com a sociedade que lhe atribui sentido ou função. Como eu falei, a gente precisa, para a gente construir determinado objeto, ou seja ele um prédio, um hospital, uma escola, primeiro a gente tem que sentir a necessidade disso, né? Para a gente dar função a esse objeto que a gente construiu, né? A gente construiu a escola porque a gente precisava de um local onde as crianças pudessem aprender.
um hospital, a gente precisava de um local onde os feridos pudessem ou os adoentados pudessem, ser tratados. A gente construiu prédios ou casas, porque a gente necessitava de um local no qual a gente conseguisse sobreviver, e se estabilizar, né. Então por isso que a gente foram construindo cada vez mais coisa, né, porque a gente dá função a partir das nossas necessidades e a partir dessas necessidades nós construímos cada vez mais coisas. Tá? Cabe destacar que não são atribuídos apenas sentidos técnicos e visíveis à paisagem, mas ao mesmo tempo, as diferenças estão também no olhar dos sujeitos que vivenciam esses espaços e dão significados a eles. A gente pode ter vários diferentes olhares sobre determinado local, desde positivos ou negativos, tá? A gente pode ter várias diferentes visões sobre determinado local. Então, por isso que esse processo não é exatamente uniforme. Vão existir várias visões de mundo, visões de determinados locais, tá? Então, o espaço urbano, vamos ver o que que é. Agora ele vai começar a diferenciar o espaço urbano e o espaço rural. Vamos lá. Pode ser definido como o espaço das cidades, ou seja, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. Então, gente, o espaço urbano, ele é basicamente o espaço onde a gente vive, o espaço das cidades, onde vão existir edifícios, onde vão existir locais para trabalho, seja dos mais diversos. A indústria também está dentro do espaço urbano, né? Ou os serviços, ou seja, as lojas, os shoppings, né? Ou qualquer tipo de edifício que a gente mora, edifícios comerciais. Então, todo esse conjunto e que forma a cidade em si, e os diversos objetos e prédios e formas que existem nessas cidades vão dar o que a gente chama de espaço urbano. Então, ou seja, um espaço que o ser humano, a gente, né, mora, né, a maioria, não todos, muitos podem morar no espaço rural também, mas a maioria em si mora, nós já somos uma espécie urbana mesmo. A gente vive, a maioria de nós já vivemos nos grandes centros urbanos, ou seja, nas cidades. Então esse conjunto de edifícios, de objetos, de formas que a gente chama de cidade, né, edifícios, essa economia, tudo, o teatro, cinema, tudo que a gente interpreta como coisas culturais também, atividades culturais, todo esse conjunto de que a gente chama de cidade chama espaço urbano, tá? O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações culturais. É aqui na cidade que a gente existe diversas formas culturais. A gente vai interpretar, seja ele o carnaval, vamos dizer assim, ou ambientes de trocas políticas, de diferentes visões políticas. Então, aqui que a gente vai desenvolver a nossa cultura, de fato, né? Ou as nossas visões de mundo, tá? No entanto, é preciso estabelecer uma distinção entre o urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas urbanas, pois possuem uma pequena quantidade de habitantes e uma baixa dinâmica econômica. Vamos seguir. Para o IBGE, cidades com menos de 20.000 habitantes são consideradas como espaço rural. Além disso, no meio agrário, evidencia-se algumas práticas e características do espaço urbano, o que nos leva a crer que o urbano transcende e vai além do espaço das cidades. Então, gente, aí entra dentro de um conceito que é mais complexo. Nem todas as cidades podem ser consideradas urbanas. Cidades menores, como nesse caso aqui o IBGE considera como menor de 20.000 habitantes, são considerados espaços meio que rurais, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo não são tão rurais assim, enfim, isso aqui seria o meio termo, vamos dizer assim, entre o espaço totalmente rural que a gente conhece e o espaço das cidades. Mas enfim, eles colocam uma regra no geral, né? E que para melhor a gente delimitar melhor o que é o espaço urbano e rural.
Então eles colocam meio que essa regra de quanto mais de 20.000 habitantes é considerada centro urbano e menor que isso é um ambiente rural, um espaço rural. Mas é uma regra que, não é necessariamente a gente precisa seguir, né, porque é meio complexo essa dinâmica entre o espaço urbano e rural e muitas vezes o espaço urbano e o rural podem se misturar, muitas vezes. A gente não tem muito uma noção, eh de fato, delimitar a partir de quantos habitantes que pode ser um espaço urbano ou não, certo? É meio de complexo de falar isso, mas existe essa regra e a partir de 20.000 habitantes pode ser considerado o espaço urbano e menos que isso, espaço rural, tá? Mas enfim, o conceito em si do ambiente urbano, de tudo que a gente vive, dos edifícios e das culturas, dos espaços políticos, das atividades econômicas, ainda é considerado espaço urbano, como eu já tinha dito, tá? Então, o espaço rural, ou seja, o campo, vamos ver o que que é. Refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Então, basicamente, atividades primárias, gente, é ali atividades ligadas à agricultura, atividades ligadas à extração, tá? A roça, que a gente conhece muito, né? Aqui como aqui em Minas Gerais, aposto que algum conhecido ou parente de vocês, ou até da sua família mesmo, vocês podem ter algum tipo de roça. É um local mais afastado que tem como um conjunto econômico de atividades econômicas, principalmente o setor primário, ou seja, agricultura, certo? E que não tem muito adensamento populacional, ou seja, não mora muitas pessoas nesses locais. Eh, são Mora menos pessoas dentro de 1 quilômetro quadrado, vamos dizer assim. Eh, não tem prédios ou edifícios, vamos dizer assim, tem uma casinha que, tem um terreno, vamos dizer assim, enfim. O adensamento populacional ele é menor, ou seja, mora poucas pessoas dentro de um espaço, vamos dizer assim, tá. No entanto, para além dessa definição simples e introdutória, é interessante perceber que o rural e urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. Vamos seguir. Assim, podem existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Como eu tinha dito, no espaço urbano tem várias atividades que a gente chama de econômicas, como indústria, serviços, que vão existir, culturais e tudo mais, tá? Mas no espaço desculpa, no espaço rural também vai existir atividades econômicas mais ligadas à agricultura e tudo mais, mas como eu disse, muitas vezes isso pode se entrelaçar, pode ficar misturado um ou outro, então nem necessariamente a gente consegue muito delimitar muito bem, às vezes, em certos espaços, o que que é urbano e rural. Então, muitas vezes, eles ficam misturados. Então, isso pode acontecer, de espaços urbanos ter coisas rurais e espaços rurais ter ambientes urbanos, vamos dizer assim. Tá? Assim, pode existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço urbano, como eu tinha dito. Por exemplo, um cultivo de hortaliças dentro do espaço de uma cidade. Hortaliças atividade ligada a verduras, né, e tudo mais, né, esse tipo de plantação, tá. Legumes e verduras, né. Eh, então esse tipo de plantação pode ocorrer na cidade, esse é um exemplo, tá. E ao mesmo tempo que, embora isso cada vez seja mais raro, né. É um caso de prático rural no meio urbano. Da mesma forma, a existência de um hotel fazenda ou um resort em uma zona afastada da cidade é um exemplo de prática urbana no meio rural. A ideia de hotel, vamos dizer assim, é uma ideia urbana. Vamos dizer assim, é um espaço no qual a gente, muitas vezes a gente está de mudança, a gente está viajando de um local para o outro, então a gente vai no hotel para descansar, para dormir, certo? Para a gente, no outro dia, a gente prosseguir a viagem. Muitas vezes pode acontecer de ter hotéis, que a gente chama de hotéis fazenda, que tem esse mesmo, sentido, nessa mesma função, só que no ambiente que é uma função que é urbana, vamos dizer assim, só que no espaço rural, para as pessoas às vezes descansarem, as pessoas, vamos dizer assim, fazerem atividades longe da cidade.
Então, muitas vezes pode confundir uma coisa ou outra que vocês estão vendo agora, tá? Uma das principais diferenças entre urbano e rural está assim nas práticas socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, por exemplo, extrativismo, agricultura e pecuária. Então, no espaço rural, vão ter atividades econômicas que englobam extrativismo, que é a extração de minerais, agricultura, tá? E pecuária, que é a criação de gado, certo? Ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, secundário e terciário, igual ele falou ali. O secundário, que é a indústria e produção de energia. Então, no espaço urbano, vão ter duas atividades. Vamos voltar. No espaço rural, vão ter atividades primárias, ou seja, agricultura, extrativismo e pecuária. No espaço urbano, agora, vão ter atividades ligadas ao setor secundário e terciário. Secundário é indústria e produção de energia, e terciário é comércio e serviço. Certo? Então, cada espaço, ou seja, vão ter certas atividades econômicas que vão caracterizar esse espaço. No espaço rural, vai ser atividades primárias, no sentido de agricultura, extrativismo e pecuária, e no espaço urbano vão ser atividades ligadas à indústria e prestação de serviços, principalmente, tá? E comércio. Então aqui está as atividades, vamos lá. Agora é hora de testar seus conhecimentos, lembre que pesquisas são bem-vindas, né? Observa a imagem para responder a 1, 2 e 3. Então aqui a gente está vendo uma imagem, se não me engano, as duas são da Avenida Paulista, eu acho, né? Só que uma está em 1890, uma imagem, seja, uma pintura, né? De como era a Avenida Paulista em 1890 e uma em 2012. Olha, é a mesma rua, óbvio que não está no mesmo ângulo, mas vocês vão ver que é a mesma rua, só que em épocas diferentes, tá? Descreva na tabela os principais elementos naturais e culturais presentes na Avenida Paulista nos momentos de 1890 e 1912. Então aqui tem uma tabela, certo? Em 1890, vão ter quantos elementos naturais aqui? Quais elementos naturais você pode contar? Essa árvore, eu acho que tem tipo uma grama aqui, um rio, tem rio aqui, ó, tá vendo? Rio passando por baixo. Vamos dizer assim, desculpa, plantas aqui, certo? Dá para vocês conseguirem ver. De elementos culturais, tinha as carroças, certo? Essa estrada aqui também foi feita pelo homem, certo? Mesmo que seja de terra, já foi modificada pelo homem, certo? Tem meio que um bonde, um trem aqui também, ó. Também é uma coisa de elementos culturais. Agora, em 2012, o que é um elemento natural aqui? Eu não consigo ver, tá? Tem certas, vamos dizer assim, floresta não, tem certas árvores aqui, mas são árvores que também são modificadas, já modificadas pelo homem. Então, eu não consigo ver nenhum elemento natural aqui, né? E elemento cultural? O que são esses prédios? O que são essas ruas? O que são esses carros? Entendeu? Vão dar ver essa imagem aqui, lembra do conceito de elementos culturais e vai falando para mim aí, vai preenchendo essa tabela, tá? Atividade 2: classifica paisagens urbanas e rurais. Cite 3 elementos que comprova cada classificação. Gente, vocês podem olhar aqui. Espaço urbano, o que é? Tá? Espaço rural, o que que é? Pode ver esse último parágrafo aqui também, ó. Nesse último parágrafo que explica bem resumidamente o que que é, tá? Essa última marcação aqui, certo? Pode dar uma olhada lá, que vocês vão conseguir fazer para mim. Levante hipóteses para a transformação ocorrida na Avenida Paulista. Isso responde às questões? Para isso responde às questões, né? Levante hipóteses para ver o que aconteceu na Avenida Paulista. Eu gostaria que você respondesse essas duas aqui, ó. Por quê e como? Vamos dizer assim, ó. Por que esses prédios foram construídos? Por quê? Tem ligação com a população aí. A população aqui é muito maior que essa daqui. Então por que esses prédios foram construídos? Por que essas ruas foram construídas? Tem ligação com o advento do carro, certo? Tem mais carros, né? Inventaram os carros, depois muita gente começou a comprar os carros, vamos dizer assim.
Então, tudo isso tem um porquê, certo? Como? Tem a ver com as técnicas, certo? As técnicas foram modificando, certo? O trabalho foi modificando, o trabalho dos engenheiros e tudo mais. Foi modificando e possibilitou construir o que é o ambiente urbano que a gente vê hoje, certo? Então, se atenta a essas duas questões aqui. Então aqui, veja essas duas charges para responder as questões 4 e 5. Ele está vendo aqui, está no ambiente urbano aqui, no ambiente com bastantes indústrias. E aqui ele está falando, ó, chega, não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. E aqui está falando, ó, chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. Agrotóxico, porque agrotóxicos, gente, são um conjunto de químicos, remédios mesmo, químicos que, que se colocam nas plantações para elas crescerem de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais rápida ou de forma ou de maiores, né, vamos dizer assim. É químicos mesmo que mexe com o DNA da plantação, que muitas vezes pode causar câncer, por exemplo, certo? Então por isso que faz muito mal também, certo? Indiretamente pode causar câncer. Então quais os problemas ambientais sofridos no campo e na cidade? Explique. Então aqui na cidade, você está vendo um montão de fumaça. O que é essa fumaça aqui? Certo? O que é essa fumaça? Essas partículas todas aqui? Tem a ver com o que sai das fábricas. O que sai das fábricas aqui? Tá? O que é isso? Certo? Põe isso para mim aí. Certo? O que sai do carro, por exemplo? Tá? Vocês já ouviram falar sobre isso. Tá? E no campo aqui tem a questão dos agrotóxicos, já tá escrito, né? No próprio texto, certo? Então responda isso aí, não tá difícil não, tá? Cite uma solução para amenizar os problemas ambientais explicados na charge, tanto no campo quanto na cidade. Em relação à cidade, fiscalização, posso dar um exemplo para vocês, fiscalização do governo. O governo pode ir lá, quanto que você está liberando aí de gás carbônico, né? De fumaça, vamos dizer assim. Vamos colocar um limite? Então, uma atuação do governo, certo? É, colocar filtros, vamos dizer assim, enfim. Aqui, na parte do agrotóxico, pode diminuir, fiscalização do Estado também, diminuir esses agrotóxicos, certo? Colocar regras, promover uma plantação mais natural, certo? De uma agricultura mais natural, certo? Então é isso, galera. Essas são as questões. Eu termino aqui na página 55, tá? Tenta responder para mim aí qualquer coisa, só voltar no vídeo. Eu vou estar disponível tanto no aplicativo quanto no nosso no Google Sala de Aula, tá certo? Então, até a próxima aula.